Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início à quinta aula da Escola Bíblica, onde nós temos falado sobre intimidade. Nós iremos falar agora do módulo da seção 2, que foram divididos em alguns momentos, e que fala sobre a construindo comunhão com Ele. E aqui, esse Ele que fala é com o Senhor, com o Espírito Santo. Nós, na primeira sessão, nós tivemos alguns alertas para que não o apagássemos, né? E hoje nós iremos iniciar a segunda sessão, que fala sobre construindo comunhão com Ele, construindo comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é aquele que o Senhor ele enviou para que nós não estivéssemos órfãos. E a lição de hoje, como falei, a lição 5, ela fala que nós seremos conduzidos pela mão. Então, o que nós precisamos fazer para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, para que as melhores decisões elas sejam tomadas, para que a ordenança do Senhor para as nossas vidas ela possa ser cumprida também com agilidade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse tema de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, de confiarmos plenamente que os planos do Senhor eles são melhores e mais altos do que os nossos. Então a gente vai caminhar um pouco nessa lição de hoje falando sobre isso. E ela está na página 32 para você que tem a revista. E antes de nós seguirmos com essa videoaula da Escola Bíblica, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente nos vídeos, ative o sininho para que quando os novos vídeos forem postados no nosso canal, você possa receber eles e possa assisti-los, compartilhar com seus amigos e familiares, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor, durante esse período que nós estamos juntos aqui, tem sido um período abençoado para crescimento espiritual, tanto para vocês quanto para mim também, em nome de Jesus. Então, vamos lá? Página 32 da revista Intimidade da Escola Bíblica. O título da lição, como eu havia falado, é Conduzidos pela Mão. A leitura para memorizar, ela está em Salmos 25:12, que diz assim: O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedecer a Ele. Então, existe um requisito aí. O Senhor ele vai ensinar aquele que obedece. Então, já fique atento a esse trecho desse versículo, porque é um dos pontos de análise para que o Senhor ele conduza nos conduza pela mão. O primeiro passo é obedecer. Então, que nós sejamos obedientes ao que o Senhor tem ordenado, em nome de Jesus. E a leitura bíblica em classe, ela é um trecho um pouco mais comprido, e nós iremos ler. Se você quiser acompanhar também na sua casa com a sua Bíblia, que está em Gálatas 5, nós vamos ler do 16 até o 26, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um do outro. Então, nesse momento, o Senhor ele nos chamou para que a gente não viva segundo os desejos da carne, mas que a gente viva segundo o que o Espírito Santo ele tem nos ordenado. A gente leu agora há pouco falando sobre o fruto do Espírito, né? Esse texto bíblico, existe até uma lição do nosso CCE que fala especificamente sobre o fruto do Espírito, né? Alguns já viram até um vídeo engraçado de uma moça falando sobre a paciência, né? Até sobra para o cachorro, sobra para o filho. Então a gente precisa estar sensível ao que o Senhor ele tem para falar conosco, aquilo que o Espírito Santo ele tem para nos direcionar. Então essa lição de hoje ela vai trazer esse alerta para as nossas vidas, para que a gente possa caminhar juntos como igreja de uma forma saudável, sendo conduzidos pela mão pelo Senhor, porque Deus ele tem os melhores planos, ele sabe qual que é o melhor caminho, ele sabe o final antes do começo, então por que não confiar no direcionamento dele? Se ele nos enviou o Espírito Santo, é para que a gente seja conduzido. Quando se fala sobre entrega da vida ao Senhor, isso também quer dizer que nós confiamos plenamente de que nós tentamos de diversas formas sozinhos e não conseguimos atingir aquilo que a gente achava como objetivo, e os problemas também nos impulsionaram a estar na presença de Deus. E por que não confiar naquele que é o Criador dos céus e da terra? Ele sabe de todas as coisas, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque foi ele que nos criou. Então, se nós andarmos segundo a vontade do Espírito, a gente vai desenvolver também esses dons, vamos dizer, esses dons não, esse fruto que o Espírito dá, né? Que tem a ver com amabilidade, paciência. Se a gente deixar a carne dominar, às vezes alguém faz algo conosco que não é tão interessante e que talvez a gente vai agir de uma forma que não deveria agir, né? E aí dá espaço para aquele velho argumento: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso, né? E a gente não pode dar essa legalidade. Precisamos andar com o direcionamento do Espírito Santo. Então, seguindo aqui a introdução, ela fala assim: ser conduzido pelo Espírito Santo é experimentar o poder de uma vida plena espiritualmente. O Espírito é o guia infalível para os filhos de Deus, que desejam viver em obediência e alinhamento com a sua vontade. Ele nos dirige na oração, na comunhão com Deus, na compreensão da palavra e em decisões práticas do dia a dia. Quando nos rendemos à sua direção, nos tornamos participantes da natureza divina e permitimos que ele molde cada área da nossa vida. Convidamos você, através desta lição, a trilhar um caminho de submissão ao Espírito Santo, compreendendo como ele leva a uma vida de propósito e poder, que foi o que nós falamos. Nós já tentamos de diversas formas, eu digo nós, né? Porque eu me coloco também nisso. De diversas formas eu havia tentado alcançar os meus objetivos, eu digo os meus, né? E fui frustrado por não conseguir esses objetivos, algumas questões mal resolvidas, de infância e tudo, familiares,
e eu só me encontrei quando eu conheci o Senhor Jesus, conheci o Criador, conheci a pessoa do Espírito Santo. Eles que me ajudaram, né? Lógico, tem os nossos pastores, os nossos líderes, mas foi com uma direção do Espírito Santo que que eles cuidam, né? De nós, né? Então, por que não confiar plenamente no Senhor? Se as nossas escolhas elas não nos levaram a nada antes de Jesus, e se nós entendermos que o Senhor ele tem o melhor para as nossas vidas, aquilo que ele colocar e nos direcionar a fazer, se nós fizermos segundo as suas ordenanças, nós vamos ser bem-sucedidos, mais do que vencedores, em nome de Jesus. E o primeiro tópico da lição de hoje, que fala sobre conduzidos pela mão, diz assim: o primeiro, no caminho da oração. Aqueles que estão em Cristo receberam a natureza divina. Ela é uma condição necessária para ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Através da oração, somos da mesma espécie e temos acesso ao trono da graça. O 1.1 diz assim, para nós avançarmos um pouco: oração guiada pelo Espírito. A oração nos prepara para as batalhas antes que elas cheguem. Ela é a base de um relacionamento íntimo com Deus. É através dela que nos conectamos com o céu e somos moldados para viver segundo a vontade de Deus. Às vezes pensamos que Deus tem segredos escondidos, mas ele já nos revelou tudo. Há um caminho pelo qual o Espírito quer nos guiar, mas devemos estar prontos para isso e nossas orações devem ser conduzidas pelo Espírito de Deus. Nós não podemos viver com base em ações emergenciais. Não precisamos viver numa vida de apaga-fogo. Não podemos viver apenas de orar quando o problema chega, quando o dia mal chega. A nossa vida de oração precisa ser movida, antes de tudo, pelo desejo de conhecer a Deus, pois o nosso relacionamento com Ele só pode ter caráter de intimidade à medida que o conhecemos mais e mais. A oração leva ao conhecimento. O conhecimento gera intimidade. A intimidade fortalece o amor e o amor nos leva à obediência. Se formos constantes em nossa vida de oração, preparando sempre o caminho, as coisas podem ser bem diferentes. Então tem algo que eu sempre falo, né? Que o amor, ele nos impulsiona a fazer coisas que a obrigação ela não nos impulsiona a fazer. E como desenvolver esse amor com Cristo? É através da intimidade, como nós lemos aqui. A intimidade ela é desenvolvida com o Senhor através de uma vida de oração, de buscarmos a face do Senhor, de conhecermos a Deus. No início, muitos de nós chegaram na igreja buscando a resposta para algum problema que estava vivendo, né? Seja algum problema emocional, algum problema financeiro, muitos com problema no casamento, alguns com problemas de saúde. Então, cada um de nós foi impulsionado a buscar, né, como último recurso a igreja, a Deus, para que essas questões elas pudessem ser resolvidas. E depois que elas foram resolvidas, o Senhor ele teve espaço para começar a nos apresentar algumas outras coisas que Ele tinha para a nossa vida, o projeto de vida que Ele tinha para nós, seja de cuidado para com outras pessoas, seja de um evangelismo, de contar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, de restaurar a nossa família, uma promessa que Deus deixou na palavra dele, de restauração de vidas, de família, de conquista de almas, né? Chegamos por conta dos problemas
Depois que os problemas foram solucionados, houve espaço para que nós pudéssemos conhecer intimamente o Senhor. Não estar na igreja simplesmente pelo que Ele tem para oferecer ou pelo que Ele pode nos oferecer, mas reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo quem é o Senhor, prestando culto e adoração sincera ao Senhor. Isaías ele foi levado a estar de frente com o Senhor, né? Ele ouviu os anjos cantando Santo, Santo, Santo. A adoração dos anjos era sincera, mas como foi falado lá, causava um tremor ali onde estava. Então que a nossa adoração, a nossa busca ao Senhor, ela seja sincera, seja com o coração arrependido, não buscando somente o que as mãos de Deus ela tem para oferecer, mas buscando o abençoador, sabendo que Ele é um Pai amoroso e que os planos dele para nossas vidas vão muito mais além daquilo que nós imaginamos. Então, quando nós desenvolvemos essa intimidade, sem ter um interesse somente naquilo que Ele tem para nos oferecer, mas buscando de verdade conhecer ao Senhor, saber qual que é o nosso propósito de vida, quais são os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a gente possa executar. Tendo essa clareza e sensibilidade, a gente vai poder fazer com mais eficiência aquilo que o Senhor ele planejou para as nossas vidas, confiando plenamente que Ele tem o melhor para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E o 1.2, ele diz assim: a oração é a construção da base espiritual. É como a nossa casa em tempos de chuva. Precisa ter uma base e cobertura forte. Normalmente as chuvas não avisam que estão chegando, mas elas chegarão. Só as nossas orações vão garantir que a construção dessa base seja feita, conforme o Espírito estiver nos conduzindo. As orações que fazemos hoje alcançará anos-luz à nossa frente. Nós precisamos dar atenção ao que o Espírito está falando. Precisamos ser persistentes em oração e sensíveis sobre onde o Espírito quer nos levar. As nossas orações precisam ser movidas pelo Espírito. Quantos livramentos geramos quando Deus diz: levante-se e vai orar? Nós precisamos estar nos movendo por orações guiadas. Talvez você comece orando e nem saiba onde vai parar, mas vai gerar resultados. As nossas orações não precisam ser guiadas pelo que vemos ou sentimos, mas a palavra de Deus precisa ser lâmpada para elas. Permita que o Espírito Santo o ajude a orar. Ele sabe melhor o seu futuro do que você mesmo. Tenho certeza que alguns aqui que têm assistido essa videoaula, ou você que está assistindo ela hoje, se você tem uma vida com o Senhor, talvez em algum determinado da sua vida, em um determinado horário da madrugada ou em algum momento específico, você foi impulsionado a orar por alguma questão, ou o Senhor ele te trouxe à mente alguma pessoa e você orou por essa pessoa. Tem um caso na nossa igreja, na extensão da ICB Tabuão, a dona Fran, ela é mãe da evangelista G, mais conhecida, né, como G, Maria do Socorro, que em um determinado momento ela foi impulsionada pelo Espírito Santo a ir do trabalho diretamente lá para a igreja, para orar. E ela iniciou uma oração intercessória pela vida da família e tudo. E quando, em determinado momento, a evangelista G, né, na época somente G, ou Maria do Socorro, ela sofreu um acidente, ela foi atropelada. E a mãe dela estava orando na igreja e alguém conhecido ligou lá para a igreja, né? E conversou com a nossa pastora. E na época, Maria do Socorro, não aconteceu nada com ela.
porque Deus guardou. E as orações que a sua mãe ela fez naquele momento foram orações para livramento, e ela foi livre. Se a mãe não tivesse obedecido à voz de Deus, talvez o resultado ele teria sido outro, um resultado infeliz. Mas para a glória de Deus, o Senhor guardou a sua filha, a sua família, e livrou ela do mal. E entre outros casos também, né, que temos como exemplo na nossa igreja de oração intercessória, o nosso líder e pastor, superintendente, o pastor Estênio, uma madrugada também o Senhor, ele conta esse testemunho, que o Senhor levou a orar, ele não sabia por quem era, né? E depois, em uma das reuniões, foi falado que uma pessoa tinha sofrido um acidente e tudo, mas que não havia tido prejuízo também por conta dessa oração intercessória. Às vezes o Senhor ele nos chama para interceder por alguém que tem necessitado de um socorro urgente. E nós precisamos estar sensíveis ao Senhor para entender que precisamos interceder por essa pessoa que o Senhor nos trouxe à memória, por alguma situação, pela nossa igreja, pela nossa família, para que nada de ruim venha a acontecer, mas que nós estejamos ali sensíveis para tomar uma atitude ágil e orar em nome de Jesus. E aqui também o 1.3, nós vamos ler Mateus 7, 24 e 25, que é o final desse trecho que nós lemos, que diz assim o 24: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. O 25: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, tudo que nós falamos aqui, a oração ela fortalece o alicerce da nossa casa, da nossa família, aqueles que estão ao redor, seja também os nossos discípulos, os nossos pastores também. Então, o uns compara com os outros, né? A gente tem visto também a série de intimidade que nós temos tido na igreja, falando sobre a necessidade de sermos verdadeiros amigos, de intercedermos uns pelos outros. Então, tem a ver também com essa série de intimidades, né? de intercessão, intercedermos uns pelos outros como igreja, né? Em nome de Jesus, carregarmos as cargas uns dos outros. E a oração ela é uma forma de carregar essas cargas também em nome de Jesus. 1.3 ele diz assim: orando com constância. A oração constante gera intimidade e obediência. Vocês lembram que no início nós falamos sobre obediência? Nós estamos repetindo aqui mais uma vez. Obediência é uma chave preciosa. Então, diz assim: a oração constante gera intimidade e obediência. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, ou pagar o mal com o mal, né? Mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Às vezes falando, tem coisa que a gente fala da Bíblia que é bonito de se falar, né? Mas nós precisamos não só falar, mas ter isso como prática também para as nossas vidas. E existem algumas circunstâncias nas nossas vidas que vão ser o momento de provar se verdadeiramente nós temos agido segundo a carne ou segundo o Espírito que foi falado. Eu vou dar esse exemplo aqui também, que é uma das nossas pastoras, que é a pastora Midian, ela sempre conta sobre um caso, na época que ela trabalhava em banco, uma colega de trabalho estourou com ela por alguns motivos particulares, né, que ela havia saído de férias, e Deus falou para ela, o Espírito Santo comprou um presente para ela, a moça estava grávida, né? E ela relutou, ela conta, né, que relutou, mas no final das contas comprou o presente para o bebê da moça, entregou o presente, e depois a moça acabou pedindo desculpas, porque tinha acontecido uma série de coisas com ela, questões familiares,
E ela conta que hoje essa moça, quando precisa de algum conselho, ela sempre liga para ela. Mas talvez se ela tivesse agido pela carne, ela ia gritar também, né? Mas agiu pelo Espírito, então teve um bom fruto em tudo isso. É uma oportunidade de conquista de alma para o reino de Deus, em nome de Jesus. Então, seguindo aqui. Talvez você esteja sendo muito guiado pelo que está vendo ou ouvindo, mas precisamos orar por coisas que sejam guiadas pelo Espírito, levando essa prática para a nossa casa, nosso trabalho e todas as áreas da nossa vida. Você pode estar cozinhando, trabalhando, mas precisa estar conectado ao Senhor. Para sermos conduzidos pela palavra, dependemos 100% do Espírito Santo. Oração é o meio pelo qual o Senhor interfere e influencia a terra com o céu. É o homem trazendo a influência do céu para a terra através do nome de Jesus. Fomos restaurados para ter comunhão com Deus. Que maravilha! Agora precisamos entender que a palavra grega traduzida como comunhão é koinonia, cujo significado é participação conjunta, habilidade de Deus em nós para compartilhar e compreender as coisas do reino de Deus. É ter acesso à intimidade, ao que está encoberto. Qualquer interferência ou influência do reino sobrenatural no reino natural somente será legal, relativo à lei, por intermédio da humanidade. Oração é a licença terrestre para interferência celestial. Por meio dela, o homem exerce sua autoridade legal. Em Mateus 16:19 diz assim: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligardes na terra será desligado no céu. O próprio Deus, que é espírito sem um corpo físico, mesmo sendo Deus, teve que submeter-se a essa lei para poder intervir na terra através de Jesus, seu Filho, o Filho do Homem. Nós vamos avançar um pouco mais aqui também, nós vamos ler o trecho 2, que diz assim: Por sua palavra, Deus nos chama a viver segundo a sua vontade, revelada nas Escrituras e confirmada pelo Espírito Santo em nosso coração. Então, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Esse foi o tema do Retiro de Jovens, agora no ano de 2025, sobre metanoia, renovação da mente. Então nós tivemos alguns momentos para que o Senhor ele pudesse tratar sobre a renovação, e trazendo isso, a palavra de Deus ela renova a nossa mente, renova a forma como a gente pensa. Falo por mim, né? Cheguei na igreja com muitos achismos, achava isso, achava aquilo, mas o que, que a palavra de Deus ela falava a respeito de algum assunto? Isso é que importa. O que eu acho ou que deixo de achar, se não tiver debaixo de um princípio ou direcionado pela palavra de Deus, não tem um bom fruto, né? Eu já tentei tantas vezes sozinho, então eu prefiro confiar no que a palavra de Deus ela tem para nos falar. E ela renova as nossas mentes. A palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é uma frase da minha irmã, né? E isso é interessante, porque por mais que tenha sido escrito por escritores diversos, em momentos diversos, a palavra de Deus ela tem uma conexão. Isso é só o Espírito Santo que pode fazer.
Então, o Senhor tem trazido essa clareza, e se nós ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra, a nossa mente ela é renovada. O 2.1 ele diz assim: renovando a mente, metanoia. Precisamos abandonar a vaidade dos nossos pensamentos e nos alinharmos aos pensamentos de Deus. Na maioria das vezes em que lemos nossas Bíblias, a palavra coração não diz respeito ao órgão do corpo humano, mas aquilo que nós somos verdadeiramente, o nosso espírito. Quando nascemos de novo, nós somos recriados mediante a natureza de Deus. O coração de pedra, insensível e duro, agora é um coração de carne, capaz de perceber e ter comunhão com o nosso Pai. Cumprindo-se a profecia de Ezequiel 36:26. Mesmo assim, as pessoas nascidas de novo ainda podem se comportar de acordo com quem eram anteriormente. O apóstolo Paulo exorta a igreja a não andar como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Efésios 4,17 diz: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. É possível, você mesmo sendo nascido de novo, andar dessa forma em algumas áreas da sua vida. Por quê? Por causa da ignorância gerada pela dureza do coração. É por isso que em Hebreus 3, do 7 ao 8, nos orienta: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Andar insensível uma com um coração de carne, como se tivesse um coração de pedra, vai lhe deixar pendente para a carne e, consequentemente, para o pecado. Devemos considerar que Deus tem nos ensinado a desenvolver uma vida guiada por Ele. Precisamos considerar o que aprendemos nas Escrituras, ao ponto de nos esforçarmos para vigiar a nós mesmos e colocarmos aquilo em prática. Uma coisa que eu aprendi, né? Quando a gente é batizado, é bem engraçado. Ele fala assim, o velho homem, ele no batismo ele aprendeu a nadar, então ele não morreu afogado. Deus, ele nos deu uma nova natureza, mas a antiga natureza ela continua lá. Também um dos exercícios que é falado no CCE, que é uma história que ela é bem conhecida, que fala sobre o cachorro preto e o cachorro branco, que aquele que nós alimentarmos mais é aquele que vai vencer. Isso traz a pensar a questão de o que nós alimentamos mais, a carne ou o espírito. Aquele que nós alimentarmos melhor é o que vai vencer. Então, se a nossa vida ela não tem sido dedicada a nos aprofundar na intimidade com o Senhor, a ter os passos de vida cristã, como jejum, oração e leitura da Bíblia, e a gente passa a vida inteira, né? Você pega o celular naqueles reels do Instagram ou TikTok da vida, você fica passando o dedo ali, passa 2 horas muito rápido. E às vezes a dedicação de um tempo para as coisas de Deus, meia hora parece ser algo maçante. Talvez por conta do não prazer que alguns têm de ler a palavra de Deus, né? A gente precisa desenvolver esse prazer de escutar a voz do Senhor. Isso digo também nos cultos, ou lendo a própria palavra de Deus, ou nas nossas orações. Termos o hábito, né, de orarmos, jejuarmos e lermos a palavra de Deus, porque isso fortalece o nosso espírito. E a gente não vai ter abertura para que o diabo ele venha sussurrar algo em nossos ouvidos, né? E se talvez sussurrar, a gente vai estar sensível e saber que aquilo ali não tem nada a ver com as coisas de Deus, não dando abertura para que
ele venha plantar alguma semente maligna como o joio, né? Então nós precisamos entender tudo isso para que a gente não seja enganado. E o 2.2 ele diz assim: submissão ao plano de Deus. Não somos capazes de traçar os melhores caminhos por nós mesmos. Precisamos da direção de Deus. Deus já expressou a sua vontade na Bíblia, naquilo que sabemos que Ele quer. Só precisamos declarar, receber pela fé e dar graças. No entanto, a fé não anula a soberania dos planos de Deus para nós em relação aos nossos próprios pensamentos. Nós não temos que traçar os nossos próprios planos, mas nos consagrar para que os planos de Deus sejam conhecidos e vividos por nós. Tiago 4,14 diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Deus tem uma vontade geral expressa nas Escrituras para todos os seus filhos e para que sejamos guiados por Ele. A Bíblia é um guia seguro. Dentro dessa vontade geral, Deus também tem um plano individual para cada um de nós, alinhando alinhado à sua palavra. Precisamos deixar a vaidade dos nossos pensamentos e renovar as nossas mentes com os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Os pensamentos do nosso Pai são mais altos do que os nossos. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, né? Os meus, Deus falou, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Podemos saber em nossos corações que Deus tem coisas específicas para nós e é Ele quem sabe como chegamos lá. Não é você andando naquilo que você pensa que deve fazer, mas naquilo que Deus quer que seja feito. Naquilo que Deus quer que seja feito. Em um determinado momento, um dos discípulos, um dos jovens que o Senhor ele me presenteou para que eu pudesse cuidar, discipular, instruir, certa vez ele me perguntou: se você tivesse voltado, essa opção, tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar para você há 15 anos atrás que você estaria na igreja, que você iria discipular pessoas, que você seria professor, qual seria a sua reação, né? Eu falei: com certeza eu daria risada, né? Da, da cara de quem estivesse falando isso comigo, né? Porque há 15 anos atrás eu não queria nem saber de igreja, de crente, eu tinha raiva de crente, eu falava assim, não, às vezes o pessoal me convidar lá em casa, eu fechava as janelas tudo, fala que eu não tô aqui não. Às vezes a pessoa vinha, me convidava, não, pode vir tal horário. Quando a pessoa vinha, fechava a porta. Às vezes o pessoal me chamando para ir para a célula, ligava, olha, Igão, hoje vai ter célula, tudo bem? E tudo bem, fala, mas eu acho que hoje eu não vou não, porque eu tô no trabalho, mentindo, que eu já estava em casa já. Hum, E hoje o Senhor me presenteou com tudo isso, né? Poder dar aula, falar um pouco sobre escola bíblica, sobre a palavra de Deus, poder orientar jovens, fazer parte da equipe, poder instruir pessoas, tirar dúvidas. Jamais imaginei que um dia eu faria isso, né? Para uma pessoa que detestava igreja de crente. Olha onde o Senhor me colocou, os planos que Ele tem. E eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje estão na presença de Deus talvez foram da mesma forma. Falando, na igreja, essas igrejas aí só tem ladrão, pessoal, programa de índio. Mas hoje são pessoas que lideram pessoas, que cuidam de pessoas, ajudam famílias a serem restauradas. Então, esses são os planos que o Senhor tem, planos de restauração de vida, de restauração de famílias, e Ele achou em nós pessoas
que talvez para muitos foram pessoas que já não tinham mais jeito, já não tinham mais solução, às vezes era considerado como a escória da sociedade, mas que o Senhor levantou e para confundir, né, os sábios e sarou para que nós hoje pudéssemos ser canal de bênção para outras pessoas, para que elas possam conhecer quem é Jesus, quem é a pessoa do Espírito Santo, quem é Deus Pai, né? Então, os planos de Deus eles são bem maiores do que os nossos. Quem imaginaria que nós estaríamos hoje aqui na presença de Deus? Há um tempo atrás, se fosse falado, talvez a reação seria a mesma, da risada, né? Muitos já foram falar, não, você vai ser um pastor. A pessoa lá atrás ouvir isso, aí quando se pega pensando hoje, né, falando, Jesus, os planos do Senhor são bem maiores do que os meus. Jamais imaginei isso. Isso é uma honra, poder servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso é um privilégio. Então, tenha em mente que o Senhor ele tem planos que são melhores do que os nossos, melhores do que os seus e melhores do que os meus. Então, se confiarmos plenamente no Senhor, ele vai nos conduzir pela mão. E a gente vai alcançar algo que a gente nunca imaginou. Poder contribuir com a salvação de vidas na colheita dessas pessoas e trazer elas para o reino de Deus, saquear o inferno, em nome de Jesus. Vamos lá. Aqui, Deus tem uma vontade geral expressa nas Escrituras. Vou ler novamente, tá? Deus tem uma vontade geral expressa nas Escrituras para todos os seus filhos e para que sejamos guiados por Ele. A Bíblia é um guia seguro. Dentro dessa vontade geral, Deus também tem um plano individual para cada um de nós, alinhado com a Sua palavra. Precisamos deixar a vaidade dos nossos pensamentos e renovar as nossas mentes com os pensamentos de Deus que Deus tem ao nosso respeito. Os pensamentos do nosso Pai são mais altos do que os nossos. Tenha isso em mente. Os pensamentos de Deus são bem mais altos do que os nossos. O 2.3 ele diz assim: sensibilidade à vontade do Espírito. Deus nem sempre nos conduz pelo caminho mais rápido, mas pelo melhor. Nem sempre é o mais rápido, mas é o melhor. Em Êxodo 13, do 17 até o 18, ele diz assim, que ilustra bem isso que nós acabamos de ler, que não é por um caminho mais rápido, mas é pelo melhor. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Então, o propósito de Deus foi de que o povo ele não passasse por aquelas terras e tivesse que guerrear e em algum momento eles reclamassem de que Deus tirou eles do Egito para que morressem ali guerreando alguma coisa. Fez todo um trajeto melhor, mas infelizmente muitos não entenderam o propósito de Deus de conduzi-los por um caminho melhor para que eles fossem e eles chegassem à terra que o Senhor havia prometido sem que não houvesse baixas e perdas por conta de guerra. Mas muitos acabaram não entendendo, inflamando contra Moisés, contra o próprio Deus, blasfemando, fazendo tudo aquilo que era contrário aos mandamentos de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas acabaram morrendo ali no Egito por não entender que Deus tinha um planejamento melhor para suas vidas. Deixaram que a murmuração, a reclamação, esse espírito maligno, né, de reclamação, a minha irmã ela costuma falar que a murmuração é a linguagem do inferno. Então a pessoa começa a reclamar de tudo, murmurar e não confia nos planos de Deus. Isso é um perigo.
E um conselho que eu sempre dou para os jovens ou para qualquer um que esteja, fique longe de rodas de pessoas que são murmuradoras e que não entendem o processo ou o projeto de uma liderança. Tomem cuidado com esse tipo de roda e de pessoas que só murmuram. Isso não faz bem à saúde também e nem à vida espiritual. Então tomem cuidado em nome de Jesus. A nuvem, descrita em Êxodo, é uma figura do Espírito Santo. Ele é quem os guia em todas as jornadas, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos viver guiados pelo Espírito Santo, não apenas de momentos, mas de um estilo de vida. Para isso, precisamos estar sensíveis, considerando o que Deus fala e o que ele tem para nós. Eu já comentei em uma das aulas que às vezes eu chegava em casa frustrado porque alguém comentava, estava passando por algum problema, estava sentindo alguma dor, e quando eu chegava em casa, era o momento que eu falava, poxa vida, eu podia ter orado pela pessoa. E aí depois de um tempo eu adotei um estilo de oração ao Senhor. Falei, Senhor, que eu possa estar sensível à tua voz, mas que eu também seja ágil à sua voz de comando. Então, quando alguém reclamar de alguma dor, falar sobre algum problema, que eu não venha ficar frustrado em casa, mas que eu possa ser direcionado pelo Senhor, seja para orar por essa pessoa, ou seja para dar uma palavra para ela, para que aquela situação ela seja resolvida. E graças a Deus tem funcionado. Tem funcionado em nome de Jesus. O 3. Pelo testemunho interior. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55:12. O Espírito Santo nos guia internamente por meio da paz, que atua como árbitro em nossas decisões. O 3.1 diz assim: a paz como sinal de Deus. A falta de paz pode ser um sinal de que precisamos parar e reconsiderar. Paulo ensinou aos Colossenses que a paz deve ser o nosso árbitro. Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É como um juiz no jogo de futebol. A paz deve ditar as regras. Tudo o que temos que fazer é estar sensíveis, como um receptor bem sintonizado. A falta de paz é como a nuvem parada. Aprenda a dizer não quando for preciso. Deixe-se ser freado por Deus também. Em paz, seremos guiados a avançar. Isso significa que não estaremos sensíveis ao Espírito Santo em meio às preocupações. Estar preocupado nada mais é do que estar atento para as circunstâncias. Quer saber como resolver um problema? Não se preocupe com ele. Deus lhe guiará pela paz. Normalmente, quando existe alguma situação ou circunstância, o sono vai embora. Às vezes a pessoa fica tão preocupada ou ansiosa com alguma questão que não fica em paz, né? Quem me conhece um pouco mais de perto, né? Um pouco mais próximo, sabe que eu sou uma pessoa bem tranquila, mas isso também não me isenta de passar por algumas dificuldades ou problemas, né? As pessoas olham, pensam que nunca enfrentei alguma dificuldade ou alguma luta, né? Porque eu gosto de dar risada, eu sempre falo, né? O diabo ele já tirou tanto com a minha cara, agora eu vou rir bastante, porque agora eu sou do Senhor. E tem um rapaz na empresa que eu trabalho hoje, que quando ele me vê, ele sempre fala: o Igão é a paz, né? Me fala aí, Igão, qual que é a receita para ter paz? E eu sempre respondo para ele: o segredo da paz é Jesus. Se Jesus ele está conosco, é Ele que vai nos conceder a paz que excede todo entendimento. Eu sei que em alguns momentos de dificuldade, falar sobre paz ou sobre estar tranquilo é um pouco difícil, né?
Só as pessoas que estão passando em meio a alguma dificuldade, elas sabem o que elas têm sentido, o que elas têm passado. Mas o Senhor, ele tem uma promessa. Ele fala que aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados devem se achegar a Ele, porque é Ele que vai nos aliviar. Então, tendo ciência sobre a palavra de Deus, tendo sensibilidade à voz do Espírito Santo, é Ele que vai nos dar uma palavra de direcionamento, uma palavra de incentivo, uma palavra para que aquela situação ela seja resolvida e que a gente vença aquela circunstância. É orientado, o Senhor ele não mentiu para nós quando falou que nós teríamos aflições. Ele não falou, quando você entregar sua vida para Jesus, você não vai ter mais problema. Eu sinto lhe dizer que se alguém falou isso para você, infelizmente essa pessoa mentiu. Porque os problemas eles servem para que a gente amadureça também como pessoa. Mas ele falou para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. Ele falou para que nós pudéssemos, foi falado, a palavra de Deus ela fala, né? Para que nós sejamos revestidos, de toda a armadura de Deus. A gente não pode deixar, que foi o que a gente leu, né? Deixar para fazer a estrutura da casa quando a chuva começar. Mas a armadura de Deus ela precisa ser tida como posse antes do momento de aflição chegar. Porque com a armadura de Deus plenamente vestida em cada um de nós, quando a tribulação ou o problema vier, nós vamos estar revestidos do poder de Deus para vencer esse momento de dificuldade, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, o 3.2. Obediência ao testemunho interior. A sensibilidade ao Espírito Santo nos leva a receber direções claras, estratégias e projetos de Deus. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida e nem diga: isso não é para mim, isso é muito grande. Se Deus disse que você fará, Ele também lhe dirá como e quando. Você não conseguiria ter planejado algo melhor. Deus sim. Então assuma, diga: eis-me aqui. Pare de dizer amanhã eu faço e diga: Senhor, o que queres da minha vida? Qual a sua vontade? Qual o seu plano? Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de falar sobre isso, porque muitos às vezes têm medo da responsabilidade. Trazendo para a questão de trabalho, né? Porque muitas pessoas não querem assumir um cargo de gerência, encarregado, coordenação. Porque normalmente esses cargos que são um pouco mais acima têm um nível de responsabilidade e compromisso maior. Então, normalmente, quando fala-se sobre o compromisso com Deus, as pessoas já ligam a isso, que é um compromisso. Às vezes o medo as impede de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é o cuidado de pessoas, o discipulado de pessoas. Às vezes elas olham e falam: não, dá muito trabalho, não vou querer isso não. Aí tem uma brincadeira que às vezes a gente faz, fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia ele ali. Mas é necessário que cada um de nós tome a posição para assumir aquilo que Deus ele tem como propósito. E por que não falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque o Deus, nós que somos maus, a Bíblia fala, nós sabemos dar bons presentes. Imagina Deus, que Ele é nosso Pai, Ele é cuidadoso, Ele sabe de todas as coisas. Então, se Ele tem um projeto para a sua vida, para você desempenhar os dons que Ele te deu, não tenha medo. Não fique pensando ansioso com o que vai acontecer, como pode acontecer, mas esteja sensível à voz do Senhor, para que possa se cumprir na totalidade os planos e projetos de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E agora nós estamos caminhando para o final da nossa lição de hoje, a lição 5. Então, nós vamos ler o 3.3 que fala: vivendo guiados pelo Espírito, que diz assim: Deus sempre nos conduz em vitória quando confiamos nele. Mais um segredo, a confiança. Mas precisamos nos deixar ser conduzidos, obedecendo ao testemunho interior e sendo guiados por ele.
Se estivermos sensíveis, receberemos sonhos, projetos, estratégias e direções de nosso Pai. É assim que seremos bem-sucedidos. Deixe Deus ser a sua suficiência. Em 2 Coríntios 2,14 diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E para concluir, diz assim: ser conduzido pela mão do Espírito Santo é um chamado para todos os filhos de Deus. A oração constante, a submissão à vontade de Deus e a sensibilidade ao testemunho interior nos permitem viver de forma plena e alinhada ao propósito divino. Que possamos nos render ao Espírito Santo e declarar diariamente: Senhor, eis-me aqui, guia-me segundo o teu querer. Então, que a nossa confiança ela esteja plenamente no Senhor, que nós possamos confiar de todo o coração que Ele tem o melhor para as nossas vidas, para que a gente siga e cumpra o projeto que Ele tem para as nossas vidas. Precisamos confiar, precisamos obedecer, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir nos mínimos detalhes com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, fazendo com excelência, fazendo o melhor para o Senhor. Então, quando nós fazemos isso ao Senhor, não tem porquê o fruto que vai ser gerado seja um fruto ruim, mas dará um bom fruto. Pessoas se achegarão ao Senhor, pessoas serão conquistadas, pessoas serão discipuladas, orientadas, pessoas e suas famílias serão restauradas através das nossas vidas. Nós possamos então ter isso em mente, sermos conduzidos ao Senhor. Mas para isso nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer. Esse é o segredo dessa lição 5. Conduzidos pela mão, nós possamos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Então nesse momento vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse momento precioso aqui na presença dEle e pedindo que Ele possa nos conduzir pela mão, que nós possamos ser pessoas sensíveis ao Seu Espírito Santo, que nós possamos ser obedientes em nome de Jesus, à Sua voz de comando e que nós possamos confiar também que os planos dEle são melhores do que os nossos, em nome de Jesus. Se você puder, no seu lugar, feche os seus olhos, mantenha o seu pensamento ligado em Deus e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento precioso aqui na tua presença. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença, meu Pai, pelo Espírito Santo do Senhor que foi enviado para ser o nosso consolador. Que nós possamos estar sensíveis à tua voz de comando, que nós sejamos obedientes, Senhor, ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos confiar plenamente que os planos do Senhor são melhores do que os nossos e que o teu Espírito Santo ele tenha total liberdade para agir em nós e através de nós, seja para transformar a nossa vida também como canal de bênção, para transformar outras pessoas, outros homens, jovens, mulheres, famílias, casais, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas e da vida daqueles que necessitam, que nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz de comando, que o nosso agir também ele tenha a agilidade, meu Pai, e a precisão, para que nós possamos fazer assim que o Senhor ordenar, meu Deus, não deixando para amanhã, mas nos disponibilizando a falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim o que o Senhor quer de mim hoje. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a caminharmos segundo a luz da Tua Palavra, que nós não sejamos enganados, mas que nós possamos, meu Pai, ter a firme confiança de que o Senhor fará o melhor por nós e através de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Nós chegamos ao final de mais uma videoaula da nossa escola bíblica, que estamos falando sobre intimidade. E mais uma vez eu quero convidar vocês, você ficou até o final, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, o sininho, comente, compartilhe esses vídeos do nosso canal e que o Espírito Santo ele possa conduzir a sua vida. Você tenha um excelente dia, uma excelente semana e daqui a pouco nós teremos a nossa sexta aula em nome de Jesus. Fique atento ao nosso canal. E logo logo nós estaremos juntos de novo em nome de Jesus. Fiquem com Deus.